Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno no júri, já por mais de 30 anos. E com essa experiência que a gente obteve ao longo de tantos anos atuando em vários plenários do júri, a gente vem passando aos colegas advogados e advogadas de todo o Brasil temas palpitantes, caros, importantes e que poderão fazer aí o diferencial na atuação do colega advogado, advogada, tá bom? No patrocínio de suas causas relacionadas ao tribunal do júri. Homicídio, aborto, induzimento de investigação, auxílio suicídio, infanticídio, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a abordagem, como o colega deve abordar, tratar o tema relativo à orientação do cliente, do réu, do acusado, lá no plenário do júri, lá no plenário de julgamento. Eu estou enfatizando isso, não que o interrogatório ele seja, digamos, diferente da primeira fase, tá? É que lá no plenário, o seu cliente, o réu, ele estará diante dos 7 cidadãos leigos. Né? E eu disse cidadãos e não cidadões, né? Tá bom? Cidadãos leigos, os quais vão analisar rigorosamente tudo. Nós já vimos em vídeos passados que eles analisam a vestimenta, o português, não é mesmo? E eles analisam, claro, tá? A credibilidade do réu, isto é, se ele passa com credibilidade a sua versão, a sua autodefesa. Então, um ditado que eu gosto muito, já bem conhecido, que diz: não basta que a mulher de César seja honesta, é necessário que a mulher de César também pareça honesta. Né? Então, o cliente, o acusado, vai ter que passar credibilidade na sua fala, no seu olhar, no seu semblante, não é mesmo? Então, o advogado, o colega advogado, advogada, deve entrevistar-se, preferentemente na véspera ou nas vésperas do júri. Nunca deixar para fazer isso no último dia, a não ser num caso impediente, uma justa causa, não é mesmo? Não foi possível, e você só poderá fazê-lo lá no próprio dia do júri, lá na carceragem, caso ele esteja preso. Agora, se ele estiver solto, tá bom? Será ainda mais tranquila uma entrevista reservada, pessoal, preferentemente no seu escritório. Ele está solto, você marca com ele, nas vésperas, né? Um dia, 2 dias antes, para fazer ali um bate-pronto, um bate-bola, a gente brinca. Ou seja, você vai fazer o papel do advogado do diabo. Leia-se. Você vai formular perguntas, lembrando, hein, por escrito. Você já tem as perguntas por escrito. Quais perguntas? As perguntas que você que conhece o processo, você é advogado, advogada, você já sabe a sua tese ou tese defensivas, você já conhece os pontos nevrálgicos, os pontos fracos favoráveis à acusação. Então, em cima disso, você já pode antecipadamente elaborar as possíveis perguntas. Claro que nós não somos gurus, né? Nós não somos videntes. Porém, a gente trabalha um pouco, pelo menos com a lógica, com o bom senso. Então, tem perguntas que são triviais, são corriqueiras, dentro ali do processo. Então, você já pode antecipar, pelo menos na maioria. Eu diria aí que mais de 80% das perguntas você já pode antevê-las. E com isso, anotá-las. E com isso, no dia de orientar o seu cliente, você já poderá prepará-lo para as perguntas boas, que lhe favoreçam, e também para as perguntas que podem prejudicá-los. Em ambas as situações, perguntas boas ou perguntas ruins, que podem favorecê-lo ou prejudicá-lo, você irá prepará-lo, preparar o espírito dele, tá bom? Para as respostas. Então,
eu sempre faço um bate-bola. Eu falo para ele, ó, imagine que eu sou o juiz-presidente do júri, você está diante do juiz, lá no plenário, diante dos jurados. Então, eu vou elaborar aqui umas perguntas, tá bom? Que a gente já viu, a gente já treinou, a gente já ensaiou. E agora eu quero ver como você se comporta, como você responde. Então, você vai repassar aquelas possíveis perguntas que poderão ser feitas lá no dia do julgamento, pelo próprio juiz-presidente, pelo acusador, pelo promotor de justiça, pela defesa, não é mesmo? Então você vai elaborar as perguntas e ver como ele se sai. E aí, reforçar esse ou aquele ponto. Olha, aqui você não está bem, aqui você esqueceu isso, aqui você esqueceu aquilo, esse ponto aqui, fulano, você não pode esquecer, grava isso, tá bom? Entrega até uma cópia dessas possíveis perguntas para que ele leve, tá bom? E dê uma treinadinha em casa, tá? Uma treinada em casa. Gente, não basta dizer a verdade. Não basta, hein? Vou repetir. Não basta você dizer no fórum criminal, no plenário do júri, a verdade. Você tem que contar a verdade de forma convincente, com credibilidade. Às vezes, uma mentira contada com credibilidade, com verossimilhança, ela pode ser aceita, acatada, acolhida. Ao reverso, uma verdade dita sem entusiasmo, sem convicção, né? Com pouco entusiasmo na voz, na fala, no semblante, poderá não ser acolhida. Afinal, estamos diante, tá, de um ser humanozinho, tá bom? Os jurados são seres humanos, o juiz-presidente é um ser humano, o promotor de justiça é um ser humano, e os seres humanos, eles são falhos. Se deixam encantar, se deixam levar, tá? Por aquele que fala mais bonito, fala mais convincente, fala mais com credibilidade, embora seja um mentiroso contumaz, né? A pessoa que esteja passando a sua versão. Então, sendo verdade, sendo mentira a versão oferecida pelo cliente, deve ser contada com entusiasmo, tá bom? Com entusiasmo na voz. O que significa entusiasmo, né? Entusiasmo. Ter, tá? Deus consigo, né? Tá bom? A origem. Mas significa você acreditar naquilo que você está falando. Se for verdade, melhor ainda. E se não for, você poderá, ainda assim, passar credibilidade. Ah, quer dizer que o Harry então pode mentir, doutor? Olha, ele pode sim, né? Não que nós, advogados, devamos ensiná-los a mentir, não é isso. Mas é um direito que ele tem. O que significa advogado? Falar por terceiro. Ser a voz de terceiro. Tá? Então, não existe no Brasil crime de perjúrio, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Os réus não podem mentir. Aqui não. Aqui, o réu ele tem 3 opções no seu interrogatório. Ele pode negar o fato que lhe é atribuído, o crime que lhe é imputado, negar, número 1, que realmente não é ele, não foi ele, o autor ou partícipe, ele vai negar, claro. Ou vai negar, ainda que tenha sido ele, o autor ou partícipe. As provas são frágeis, são fracas, só tem ouvir dizer, né? Voz corrente, voz do povo. Então, o réu não está obrigado a colaborar com o seu acusador, com o seu algoz, tá bom? Não tem essa obrigatoriedade. Então, essa exigência de falar a verdade, ainda que tenha sido o autor ou partícipe de um crime, embora os autos não autorizem isso, é virtude celestial, né? É uma virtude celestial. Então, sempre que o réu puder negar, ele vai negar, tá bom? Então, ele nega porque realmente não foi,
ou nega, porque foi ele. Porém, as provas são pífias, insignificantes, frágeis. Tá? E o ônus de provar, tá bom? Os fatos articulados na acusação é do órgão do parquê, do Ministério Público. Ele que tem a incumbência de provar. Não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Aliás, a inocência do meu cliente, do acusado, ela é presumida constitucionalmente. Tá bom? Então, ele pode negar, ele pode também confessar de maneira qualificada, isto é, fui eu, o autor dos tiros, das facadas, que vitimou fatalmente, né, o Beltrano Cicrano. Porém, tomei essa atitude em legítima defesa, por exemplo. Você opõe um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor da ação penal, no caso do Ministério Público. Matei, mas em legítima defesa. Matei, sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Matei, em estado de necessidade, era eu ou era ele? Matei, não tinha outra alternativa. Ou eu almoçava, entre aspas, né? Ou virava janta. Uma inexigibilidade de conduta diversa. E por aí vai. Muitas são as teses defensivas que a gente oportunamente vai tratar. Ok? Então ele confessa de maneira qualificada. Ou simplesmente confessa. Por isso mesmo, matei. Ah, porque você matou? Matei. É raro, né? É raro. Normalmente em casos de inimputabilidade. Normalmente. Tá? Matei porque eu quis matar. Ponto. Não precisa dizer o porquê. Tá bom? Regra geral. Tá? Ele vai negar, o réu, ele vai negar. Porque não foi, ou porque foi, mas a prova está ruim. Ou matei, mas em legítima defesa. Uma excludente de ilicitude. Várias são as situações. Tá bom? O interrogatório também, gente, duas particularidades que eu quero enfatizar antes que esse vídeo termine, tá bom? Duas particularidades importantíssimas. Primeiro, o réu, ele tem direito ao silêncio, ele pode ficar em silêncio, tá bom? Ele pode ficar em silêncio. É um direito que ele tem, um direito constitucional ao silêncio. O senhor que praticou isso, só prefere falar ou ficar em silêncio? O juiz vai perguntar. Prefiro ficar em silêncio. Ou vou falar. Agora, se ele preferir falar, o réu, se ele preferir falar, ele pode, tá, usar o silêncio dele de maneira total ou parcial. Vou repetir. Ele pode ficar em silêncio totalmente ou parcialmente. Explico. Como já teve em alguns júris que eu fiz. Você orienta o cliente, olha, o juiz para o seu cliente, o senhor prefere falar ou ficar em silêncio? Doutor, eu prefiro falar para o senhor, para os jurados e para o meu defensor. Responderei às perguntas do senhor, do jurado e do meu defensor. Para o promotor, para o acusador, não. Hã? Não. Se o réu pode o mais, que é ficar totalmente em silêncio, ele pode o menos, que é selecionar. É o chamado silêncio seletivo. Tá? O Supremo já decidiu assim, o STJ é tranquilo, tá, gente? De vez em quando a gente encontra uns juízes renitentes, tá? Mas aí tem que consignar em ata. Não, ou o senhor fala, ou o senhor fica totalmente em silêncio, né? Ou o senhor responde às perguntas de todos aqui, minhas, do promotor, do jurado e da defesa. Não, mas só quero responder, tá? A do senhor, do jurado e do meu defensor, não do promotor. Não, então... Aí era da defesa intervir e falar, excelência, então que fique consignado em ata, tá? Que não foi possibilitado ao acusado fazer um silêncio seletivo, tá bom? Segunda particularidade, gente, nunca imponha ao réu uma tese defensiva, tá? Para ele falar no seu interrogatório. Você pode, como advogado e advogada, dar as opções. Dar as opções. Ó, você pode ficar em silêncio. Ó, você pode negar, porque não foi você mesmo. Ou, foi você, mas a prova está ruim, você pode negar ainda assim.
Você pode confessar e arguir uma legítima defesa, um estado de necessidade, né? Mas enfim, gente, você dá as opções, claro, para o réu. Agora, quem vai decidir é ele, Sua Excelência, o réu. Não é você, defensor, defensora. Por quê? Se der errado, ele não vai poder dizer, o réu, que ele foi condenado, né, por sua culpa, por você ter imposto, determinado, obrigado a ele, tá bom? Falar essa ou aquela tese defensiva, tá bom? Não se esqueça disso, que é muito importante. A gente não impõe nada ao réu, a gente orienta. Fala, olha, particularmente eu optaria por essa tese ou por essas teses. Porém, você é quem decide. Ou seja, tudo em conjunto, tudo em harmonia, tá? É a harmonia entre a autodefesa e a defesa técnica, tá bom? Gente, com essas considerações, eu vou encerrar mais um vídeo, né, desejando aí que seja de utilidade aos colegas advogados. Lembrando que nós temos um segmento aqui no escritório Sanches Calvo Advogados, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que a gente pode fazer aí com o colega advogado em causas reais, em processos verídicos relacionados ao Tribunal do Júri. Então, se você nunca fez júri, ou ainda não tem confiança, não tem segurança, fez poucos, não pode perder o cliente, mas também tem que ter responsabilidade sobre a liberdade do cliente, não é mesmo? Assim, entre em contato agora mesmo conosco e saiba mais sobre essa mentoria no Tribunal do Júri e seguramente poderemos lhe ajudar. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.